devocional dessa manhã. Som. Bom dia, irmãos queridos e amados. É com muita alegria que eu estou aqui essa manhã para compartilhar com vocês uma devocional para enriquecer nossas vidas, né? Vou fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, bondoso e amado, nós pedimos que Tu esclareça essa palavra nas nossas mentes e corações e que possamos usá-la, Senhor Deus, em aplicação em nossas vidas, Senhor Deus. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês poderiam abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu vou ler aqui, peço que os irmãos acompanhem. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quantos deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo, disse-lhes: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que eu chamo a igreja a refletir sobre essa parábola? É uma palavra um tanto que complexa, porque Jesus, ele está usando um administrador infiel. Em outras versões fala de mordomo infiel. Então não é muito comum isso. Ele está usando o exemplo de um mau caráter para ensinar coisas divinas. Mas quem somos nós para questionar Jesus, né? Todos somos assim. Nós temos uma natureza corrompida. No entanto, a gente pode dar bons exemplos, né? Fernandinho Beiramar, Marcola, são uns bandidos famosos. Ninguém pode negar que são pessoas inteligentes, capazes de organizar, construir organizações que precisam de muita capacidade.
e são bandidos, né? Então Jesus fez isso. Quem que era o administrador infiel? Um homem muito rico, deixou sobre os cuidados desse administrador as suas posses, pelo que dá para entender aqui, é o comércio de alguns produtos. Para a gente entender melhor essa parábola, a gente tem que entender o conceito da época dos judeus. O que era proibido entre os judeus? Você cobrar juros das pessoas. Isso era usura, isso é pecado. Lá em Levítico, no Pentateuco, tem várias passagens que condenam isso aos judeus. E o pessoal muito esperto, né? Entre os judeus tinha os fariseus. E nessas parábolas, que é a quarta de uma série, ele estava falando para os fariseus, falando sobre os fariseus. É uma série que fala lá da dracma perdida, que fala do bom samaritano, fala do filho pródigo. Ele estava falando para a hipocrisia que existia no farisaísmo. Estava falando do filho pródigo. Ele estava falando daquele irmão mais velho, do filho pródigo, que não quis aceitar o irmão mais novo, a atitude do pai. Isso é uma hipocrisia que cabe para nós. Muitas vezes a gente se acha santo demais, e quando chega um irmãozinho aqui cheio de pecado, que fez um monte de besteira, a gente tem dificuldade de recebê-lo de volta. Isso é farisaísmo. Da dracma perdida, da ovelha perdida, que fala que é Jesus, a festa no céu, como uma pessoa resgatada. Às vezes os fariseus estão preocupados mais com publicidade, entendeu? Ele não está preocupado com aquele irmãozinho lá que está desgarrado. Ele estava falando para os fariseus. Então o que acontece? O que os fariseus faziam nessa questão de não ser pego em cobrar juros? Eles faziam algumas malandragens. Eles pegavam, de vez de ele cobrar juro, tipo assim, eu emprestei R$100 de você. Quando você me devolver daqui 2 anos, eu vou cobrar 200. Ele não podia fazer isso, senão ia ser expulso lá da comunidade. Era assim. Aí o que eles faziam? Eles já cobravam os 200 de cara. Mas muitas vezes isso não era... O pessoal percebia. Aí o que ele fazia? Ele colocava uma pessoa no lugar dele, que não era judeu. Então, se desse alguma coisa, quem ia ser culpado? Ia ser o funcionário dele. Esse era o contexto da época, entendeu? Em que o empréstimo de dinheiro pelos judeus era proibido. Proibido. Então, o que acontece? A Bíblia fala claramente, ele foi denunciado por defraudar, ou seja, ele estava roubando, alguma coisa parecida. Ele estava fazendo alguma coisa que é errada. Aí o que ele fez? Ele chamou lá o pessoal e falou assim, quanto você deve? Ele falou de azeite e de trigo, né? Ele fala assim, 100 cados de azeite. É bastante azeite, viu? É uns 3.500 litros de azeite. Quanto que está uma andorinha de 500 ml no supermercado? Hã? Quanto que é? Então, gente, é bastante. Aí ele chegou e falou assim, anota, toma sua conta, você escreve 50, metade. Por que ele escreveu metade? Porque o azeite, ele é extraído da azeitona, né? E o que acontece? Esse tipo de cultivo, ele é muito incerto, tem ano que não dá nada, e quando dá alguma coisa, a qualidade pode ser ruim, então o risco era maior. Então, o pessoal pegava dinheiro emprestado para plantar, ou para fazer algum investimento na cultura, eles cobravam, tipo, 100% do valor. Aí o que ele fez? Ele baixou isso aí, 50%. O trigo era menos, o risco era menor, então ele baixou 20%, na sequência aqui, no versículo 7, 16, 7, 100 coros de trigo. Sabe quanto que é 100 coros de trigo? Sabe, são 20 alqueires. Alguém tem noção do que é um alqueire? O Márcio deve saber, trabalha com agricultura, né?
É bastante. E ele abaixou 20%. Por quê? Porque eles estavam cobrando juro, estava embutido o juro naquela venda. Aí o cara muito esperto, você mandar ele embora. Então o que eu vou fazer? Eu vou abaixar esses preços, vou ficar amigo desses caras, porque eu estou ajudando eles, e o cara que está mandando embora não pode falar nada, porque se ele falar, ele vai ser julgado lá pelo Sinédrio. Você entendeu a esperteza do cara? Então ele ganhou a amizade dos caras, porque ele pensou no futuro dele. Queria que vocês gravassem essas duas mensagens. O infiel, o administrador foi fiel, o astuto, porque ele foi esperto, ele fez uma coisa que sabia que não ia prejudicar ele, porque o patrão dele não podia reclamar disso aí, porque senão ele seria prejudicado. E o administrador infiel, ele pensou no futuro dele, depois que ele saísse dali. Então essas duas palavrinhas ajudam muito a entender esse contexto, que é complexo e é difícil de entender. E tem outras versões. Para preparar isso aqui, eu vi um monte de gente falando. Um monte de gente que fala um monte de coisa, mas o que é mais coerente é isso aqui que eu estou falando com você. Aí no versículo 8 ele fala assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Atiladamente é tipo assim, sutilmente. Ele fez essa jogada e ganhou o respeito dos caras que poderiam contratar ele. Entendeu? Então, daí, aí acabou a parte do Senhor que o servo infiel trabalhava. Daí chega Jesus, tirando ensinamentos dessa passagem. O que Jesus fala para nós? E a palavra de Jesus vale ontem, hoje e sempre. Que ele fala assim, nós temos que ser astutos. Você fala assim, se o cara é infiel, ele consegue ser astuto, como nós que somos crentes, não podemos ser astutos. Ele usa essas palavras assim, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Muitas vezes a gente não tem essa compreensão que a gente tem que saber administrar as coisas, pensando no reino de Deus. Entendeu? A gente tem que saber isso aí. A gente tem que ser mais esperto que o pessoal do mundo, no bom sentido. Entendeu? O que é ser esperto no mundo? Você tomar vantagem, não é isso? Tomar vantagem, você se dá bem, não sei o quê. O que é ser esperto no reino de Deus? É você agradar a Deus. Fazer as coisas que agradam a Deus. E para fazer isso, também precisa de astúcia. Vocês concordam? Era esse exemplo que Jesus estava usando. Ele não estava usando, ele não estava elogiando o cara por defraudar o seu patrão. Pelo amor de Deus, gente. Ele não estava fazendo isso. Ele estava pegando um ponto específico da atitude dele, da atitude desse servo infiel, para nos ensinar que devemos ser astutos e pensarmos na vida eterna. Tudo que a gente faz aqui, a gente vai ser analisado por Deus e a gente vai levar isso para a vida eterna. Então, era isso que Jesus estava querendo falar. Como que eu provo isso? Porque Jesus começa a falar, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquele que vos faltarem, esses amigos recebam nos tabernáculos eternos. Com o dinheiro que a gente consegue no nosso dia a dia, muitas vezes a gente trabalha numa empresa que está envolvida com algumas coisas que você nem sabe, entendeu? Muitas vezes você trabalha numa empresa que faz mal para a sociedade, o que ela faz, mas você está trabalhando lá, você está fazendo o seu papel, aquele papel, está tudo certo, entendeu? Aí você ganha seu dinheiro, você tem que saber que você tem que investir isso nas coisas do reino de Deus, você tem que investir isso. O que é o reino de Deus? Não a igreja é também, mas é muito mais que isso, entendeu? Nós temos que investir na igreja, nós temos que pagar nossos dízimos, se precisar alguma coisa da igreja tem que dar suporte para quem está trabalhando para o reino, porque eles precisam comer, beber, viver, entendeu? Isso é para o reino, mas
por outro lado, você também tem que cuidar da sua família. Você tem que ir lá, você tem que trabalhar, você tem que dar sustento para os seus filhinhos, para a sua esposa. A esposa também trabalha, por favor, não vão colocar eu numa enrascada. Estou falando para homem e para mulher. Você tem que cuidar de todo mundo, entendeu? Para os seus amigos, muitas vezes, seus amigos estão numa situação difícil. Quem sabe do amanhã? Ninguém sabe. Você precisa ir lá e ajudar seus amigos, entendeu? Estou falando com pegar por mão no bolso e ajudar, entendeu? Você tem que ser generoso, porque isso é um fruto do Espírito Santo, generosidade. Então, quando você está no reino de Deus, qual o fruto que você vai produzir? Generosidade, um deles, né? Então, nós temos que usar nossos ganhos para isso. E Jesus continua falando aqui no versículo 10, quem é fiel no pouco, é fiel no muito também, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso aqui é repetido várias vezes na Bíblia. Então, a gente tem que ser fiel na administração dos nossos bens. Se a gente administra bem nossos bens, a gente está sendo fiel naquele pouquinho que Deus põe na nossa mão. A gente nunca pode perder o conceito de mordomia que existe. Tudo que está nesse mundo não pertence a nós. Nossa esposa não pertence a nós, nossos filhos não pertencem a nós, nosso dinheiro não pertence a nós. Tudo pertence a Deus. A gente simplesmente recebe de Deus o privilégio de poder administrar essas coisas, cuidar dessas coisas, que nem um mordomo cuida de uma casa. Depois a gente tem que prestar conta para Deus. Então a gente tem que ser fiel em todas as coisinhas que a gente faz. A gente tem que ter sabedoria financeira para saber gastar o dinheiro dentro dos princípios do reino de Deus. Muitas vezes a gente gasta dinheiro de uma maneira errada, entendeu? E a gente não pede sabedoria para Deus para como cuidar disso aí. Que mais que eu anotei aqui? Priorizar as coisas eternas. Qual que é o objetivo do homem? Se relacionar, glorificar a Deus, né, e se relacionar com Ele. Então a gente tem que pensar na eternidade. Então tudo que a gente está fazendo hoje é para amanhã. O que o servo infiel fez no final dele? Ele pensou no amanhã. Depois que eu sair daqui, depois que eu morrer, vamos fazer um paralelo, depois que eu morrer, como é que vai ser? Entendeu? Então nós temos que fazer os amigos certinho para a gente poder ir para o céu. Aí 11, ele continua assim, se pois não vos torneis fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se a gente não é fiel no nosso trabalho, se a gente não é fiel na nossa família, se a gente não é fiel na igreja, se a gente não é fiel em administrar nosso dinheiro, como que Deus vai dar coisas maiores para a gente? Se não vos tornasse fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aí se estende, a gente, no nosso trabalho, a gente recebe responsabilidades. Precisa estar o patrão de olho em você lá para ver o que você estava fazendo? Deus está vendo. Os antigos falavam isso, mas é verdade. Ninguém precisa estar vendo. Se você recebeu uma missão, vai e faça. Quer administrar o bem alheio? Faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque Jesus é bem específico aqui. Se você não é fiel na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Como que eu vou poder dar uma coisa maior para você, que é as bênçãos eternas? Aí ele termina aqui, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Todo mundo conhece esse versículo, mas a gente sabe realmente o que significa esse versículo na prática? A gente sabe ponderar como decidir o que é mais importante quando tem dinheiro envolvido? Precisamos pedir sabedoria para Deus. Não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus e as riquezas. Como diz o reverendo Hernando, muitas vezes falando, o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Então a gente tem que saber usar o dinheiro e não servir ao dinheiro. A gente tem que servir a Deus e usar o dinheiro.
espero que esse pequeno tempo de reflexão sobre essa passagem tenha acrescentado alguma coisa na edificação da vida dos irmãos que tanto amo. Amém.